A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus, seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que bom mais uma vez poder estar com você aqui, juntos para meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós encontramos João na ilha de Patmos. Sim, ele foi levado cativo para essa ilha, ele morava na cidade de Éfeso. Certamente ele estava ali cuidando Maria, mãe de Jesus. E a cidade de Éfeso, na época de Domiciano, ele apregoava que todos deveriam adorá-lo como Deus. E João não o permitiu e foi um dos motivos os quais levaram João à ilha de Patmos. Agora ele está nesta ilha, próxima do mar Egeu, e ali, junto com outras pessoas cativas, cristãs, ele recebe a mensagem de Deus para a vida minha, a tua, daquela época, para a igreja e também para os dias de hoje. Naquela época, ele recebe a mensagem para as 7 igrejas que existiam ali na Ásia Menor. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante que essas 7 igrejas, hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Éfeso, hoje fica na Turquia. Essas 7 igrejas, essas cidades, onde ainda tem algumas coisas para você visitar, lindas, até para você ver, visitar e viver aquela época. Então ele recebe a mensagem de Deus, literalmente o Espírito Santo vem e diz: o que você está ouvindo, escreve às igrejas, essas 7 igrejas que existiam na época, ali na Ásia Menor, hoje Turquia. Também, no capítulo 1, ele recebe 3 coisas. Ele disse ao anjo da igreja: aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Aqueles que leem a palavra de Deus, que se dedicam, usam tempo para o estudo da palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles servos que ficam em silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração. E aqueles também que guardam, já são aqueles que leram, ouviram e agora têm prazer em guardar a palavra de Deus. Então, para esses 3 ouvintes, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia, foi o que o anjo da igreja falou. E também no capítulo 1, como no capítulo 2, já no início agora, nós temos algumas simbologias, algum significado. Nós sabemos que quando ele falava às 7 igrejas, eram os anjos, pastores, ou talvez, por que não dizer, né? Também o candelabro, que ele existia e que usava naquela época, era a igreja, o povo de Deus. Hoje a gente fala pastores, mas naquela época era mais visualizado, ou mais ditos bispo. Naquela época tinha-se bispo na igreja, né? O bispo Policarpo, o bispo de Esmirna, né? Então era, quando ele fala as estrelas, ou seja, eram os anjos, os bispos, os pastores que estavam da frente do trabalho. O candelabro significava a igreja, significava o povo de Deus ali existente. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e 2 nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vamos continuar lendo. Versículo 3 diz assim:
Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecidos. Continuando até o versículo 7. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, e eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos lembrar as 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, é para estas igrejas que ele escreve. No capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, aquele que tem as 7 estrelas na mão, aquele que tem os anjos da igreja, os bispos, aqueles que também têm o candelabro, quer dizer, todo o povo de Deus, aquele que olha para o povo de Deus. Éfeso era uma cidade onde existia uma deusa chamada deusa Diana. Era uma cidade muito idólatra, uma cidade onde o povo caminhava, fazia turismo até chegar à cidade de Éfeso, onde existia essa deusa. Hoje poderemos comparar a cidade talvez de Aparecida do Norte, São Paulo, onde quase todo o povo brasileiro católico, não evangélico, mas católico, vão até Aparecida do Norte presenciar a Senhora Aparecida. Então, Éfeso também era uma grande cidade, porém idólatra. Eu digo grande em termos da idolatria. E ali tinha essa serva, a deusa Diana. Paulo várias vezes saiu corrido daquela cidade. Por quê? Ali, quando ele passava nas viagens missionárias, ele pregava o evangelho e o povo se convertia. Quando o povo se convertia, automaticamente eles não compravam mais as imagens, as esculturas da deusa Diana. E isso causava um sério problema financeiro para os comerciantes, porque os comerciantes sempre queriam vender as imagens, mas no momento que as pessoas se convertiam ao cristianismo, elas não usavam mais comprar essas estatuetas, a imagem da deusa Diana. E então causava para os comerciantes um grande prejuízo financeiro. E o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, ele chega em Éfeso e prega o evangelho. E ao pregar o evangelho, muitos se converteram e ele acabava muitas vezes saindo corrido da cidade, outras vezes preso, outras vezes ele tinha que fugir, porque os comerciantes caíam em cima dele, usando a gíria, porque não gostavam quando o povo se convertia. Éfeso também teve 2 grandes ministros do evangelho, que foi Paulo e foi João. Como mencionei no início, é bem provável que João tenha morrido em Éfeso, uma vez que ele morou na cidade de Éfeso. Ali ele cuidou Maria, a mãe de Jesus. Quando Jesus, ainda na cruz do Calvário, estava nos últimos momentos da sua vida, João era o único apóstolo que estava junto à crucificação de Jesus, ao lado de Maria, mãe de Jesus, terrena, e Jesus olha para João e diz para ele cuidar dela. E a história nos diz, menciona, que João então ficou na cidade de Éfeso aos cuidados e cuidava Maria. A história também menciona que mais ou menos com 98, 99, 100 anos, ele morre na cidade de Éfeso. Inclusive lá ainda se tem uma sepultura onde ele tinha morrido e construiu-se um templo na época em homenagem a João. Então, esta é a cidade de Éfeso, uma cidade muito rica, uma cidade muito poderosa,
uma cidade que recebeu com graça o amor de Deus. Tanto que Éfeso significa agradável. A palavra Éfeso significa agradável. Quando Paulo, ali em suas viagens missionárias, passou pela cidade de Éfeso, muitos aceitaram a Cristo, muitos aceitaram a palavra, muitos cresceram no reino, muitos se converteram e ali cresceu, instituiu-se uma grande igreja. E ela abraçou o evangelho, ela abraçou a mensagem de Cristo, tanto que ela na época revolucionou o mundo através daqueles que se converteram à palavra. Mas chega um dia em que essa grande cidade de Éfeso, ela se corrompe. Não só a cidade, eu quero dizer aqueles que haviam crido em Jesus, aceitado a Jesus. Então é por isso que Jesus chega e diz assim: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Porque ele disse: eu conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho árduo e a perseverança. Realmente, se manter firme na fé, diante ou no meio de uma cidade idólatra, ainda mais, quando ele fala perseverança, é porque existia uma ferrenha perseguição contra aqueles que se convertiam ao evangelho ali naquele lugar. Então, quando a mensagem de Deus vem do alto e diz a João, e João escreve dizendo: conheço as suas obras. Eles sabiam que os cristãos de Éfeso, eles pagavam um alto preço para serem cristãos, para viver o evangelho genuíno. Eles sofriam perseguições, eles sofriam lutas, eles sofriam afrontas. Então, alguém dizer ser crente ou um cristão ali em Éfeso era enfrentar muita luta, muita batalha, e deveria ser persistente, perseverante. É por isso que ele diz: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo. Ele sabia que todo bispo ali daquele lugar, todo pastor ali daquele lugar, ele tinha um árduo trabalho, porque ele tinha que trabalhar contra a idolatria. Ele tinha que ser revestido do Espírito de Deus, porque tinha toda uma potestade de demônios, tinha toda uma potestade de espírito do mal, da idolatria, onde possuía aquela cidade mediante a adoração à deusa Diana. Então, ser bispo ali na cidade de Éfeso, ser um líder da igreja, aquele líder pagava um preço muito alto devido à idolatria, devido à grande multidão que se entregava à idolatria. Então, quando ele fala: conheço o seu trabalho que é árduo, conheço a sua perseverança, não só poucas vezes, mas muitas talvez deu a vontade de desistir devido à luta que se encontrava. Mas ele diz: sei que você não pode tolerar a homens maus, que prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Olha só, além disso, além da idolatria, de todos esses demônios, existia outra luta ali dentro daquela cidade, dentro da igreja, para alguém ser cristão genuíno. A Bíblia diz que sei que você não pode tolerar os homens maus. Quer dizer, tinha muitos, aquela história dos imperadores, né? Quando impunham uma lei que tinham que adorar o imperador, que tinham que se submeter à lei do Estado, o que acontecia, caso contrário, muitas vezes perdia a própria vida. Então ele diz: eu sei que você não pode tolerar os homens maus e que põe à prova os que dizem serem apóstolos, mas não são. Como nos dias de hoje, nada diferente. Você vê muitos apóstolos se intitulando apóstolos, bispos, pastores, sei lá o pseudonome, né? O que queira dar. Mas você vê que muitos, vendo o evangelho, comercializam o evangelho. São, como a Bíblia chama, dizem serem apóstolos, mas são impostores, aqueles que se apropriam da palavra de Deus para receber algum benefício.
aqueles que se beneficiam das coisas de Deus para receberem seus benefícios. E quantos há assim? Quanta coisa, quanta aberração que você vê e encontra dentro do Evangelho. Parece que Deus só vai abençoar mediante uma boa quantidade de dinheiro, mediante uma grande oferta. Não é nada disso. Cristo não cobrou nada para morrer na cruz do Calvário. Cristo não cobrou nada para morrer por mim e por você. Mas ali, Cristo então fala com eles. Mas uma coisa, logo no versículo 13, ele diz: eu tenho uma coisa contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor. Porque abandonaste o teu primeiro amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 8, a palavra de Deus nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Continuando, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, nem se vangloria, nem se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irra facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece ou jamais acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor jamais acabará, jamais cessará. E essa era a grande queixa que Deus tinha contra aquela igreja. Eu tenho somente uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. Aquele amor que você tinha lá no princípio. Aquele carinho, aquele zelo, cuidado pela minha palavra, pelas minhas coisas, como você tinha no princípio. Eu sei que você é perseverante. Eu sei que você luta, trabalha. Eu sei que você, mas eu tenho uma coisa contra você. Não adianta todo esse trabalho, não adianta a tua luta, não adianta tudo que você faz se você perdeu o primeiro amor. Não adianta querer fazer para os homens se você perdeu a essência do primeiro amor. Então, Deus reclama disso. Deus reclama disso. Ele diz: eu só tenho isso contra você, porque você deixou o primeiro amor. A igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida na doutrina dos apóstolos. Paulo ensinou ali por 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-se dos que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós, porque jamais deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Paulo pagou um alto preço. Por 3 anos ele ficou ali naquela cidade, brigando, lutando, guerreando contra a idolatria, até que o nome de Cristo fosse estabelecido, até que a igreja de Cristo fosse fortificada. Então ele diz: por 3 anos eu batalhei, eu ensinei, eu admoestei, por 3 anos, dia e noite. Ele usa até a expressão com lágrimas, quer dizer, ele pagou um alto preço para que o evangelho fosse anunciado ali naquele lugar. Então, mas parece que agora eles deixaram esse primeiro amor. Mas tudo tem uma consequência. E é por isso que Deus vem a João nessa carta e diz: eu estou alertando você a voltar às práticas das primeiras coisas. Por quê? Porque tem um juízo de Deus. 1 Pedro 4,17, Deus nos fala do juízo. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho
de Deus. Esse versículo deixa claro que Jesus virá. Ele virá e o juízo dele vai se estabelecer contra a igreja, aquela que se desviou dos princípios da verdade. O juízo contra o mundo, o juízo de Deus virá. Então, quando João recebe essa mensagem, é o momento em que ele alerta João para alertar a igreja de Éfeso a voltar às primeiras práticas. O anjo da igreja era o pastor, o líder da época. A palavra anjo quer dizer mensageiro. É exatamente o pastor ou bispo daquela época, ou seja, o mensageiro que trazia a palavra de Deus. E a função do pastor, do bispo, do mensageiro era instruir o povo na palavra de Deus. Pelo teor e o conteúdo da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se que aquela igreja, ela era espiritual. Ela era muito espiritual, ela guardava o amor, ela tinha a graça de Deus. Mas com o tempo, ela foi se afastando. Atos 18, versículo 19 ao 21, Paulo ainda diz: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem no que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Tito 1,9, a palavra nos diz assim: deve reter firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eu já mencionei que ali aquela igreja, ela tinha algo que Deus gostava: a perseverança, o trabalho, a insistência, aquilo que Deus amava e gostava daquela igreja. Mas ele tinha algo, ele diz: eu tenho contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 nos diz assim. Mais à frente, 2, 4 e 5 nos diz assim, mais à frente: contra você, mais um. Porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a ti e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quem era o candelabro? A igreja. Levítico 6,13, a Bíblia nos diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era assim que eles deveriam viver. A chama viva do amor, do Evangelho, a essência do Espírito Santo, a presença, o Espírito Santo não podia ser apagado naquele lugar. Em Apocalipse 2,6, a Bíblia diz: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que procuravam confundir ensinos contrários ao do Evangelho. Qual o objetivo deles? O objetivo era perverter o verdadeiro culto ao Senhor. Qual era o significado dos nicolaítas? Está relacionado ao fato deles serem a pedra de tropeço da igreja de Deus. Também lá em Apocalipse 2, 14 e 15, você vê mais uma vez mencionando essa palavra: no entanto, tenho contra ti algumas coisas. Você tem aí pessoas que apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que apeguem aos ensinos dos nicolaítas. Era um povo, uns seguidores de Nicolau, né? Era um discípulo que existia na Antioquia, e ele, tudo que era contra o cristianismo, ele tentava perverter o povo de Deus. Era aquele amante das coisas, caluniadores, corruptores da carne. Eles viviam uma vida devassa na imoralidade. Eram pessoas comprometidas com o Evangelho, ou seja,
com algo pecaminoso, assim diz a palavra. Então eles também incentivavam as outras pessoas a irem às festas pagãs, às práticas, os rituais, os banquetes, as imoralidades e a idolatria. Era isto que eles ensinavam. Pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. Pessoas que tentavam perverter o evangelho. Para terminar, Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ainda mencionar, lembra lá em Gênesis capítulo 3? Tinha a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, onde Adão e Eva não podiam tocar e comer daquele fruto. A Bíblia diz que no momento que eles tocassem, eles iriam morrer. Aqui a Bíblia fala ao vencedor: darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, aquele que venceria, a igreja de Éfeso, ela tinha grandes coisas a favor dela. Ela era perseverante, ela odiava o pecado, ela sofria perseguição, mas se mantinha firme na palavra de Deus. Diante de tanta idolatria, ela adorava o seu único Deus. Mas chegou um momento, ainda quando os nicolaítas, os de Balaão, ali chegavam, oferecendo outras doutrinas, aqueles impostores da fé, quando ali chegaram, eles se mantinham firmes. Mas Deus disse: assim como vocês odeiam os nicolaítas, eu também os odeio. Assim como vocês desprezam, eu também os desprezo. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o meu primeiro amor. Volte às primeiras coisas, se arrependa enquanto há tempo. Porque se você me ouvir, se você dar ouvido, se você voltar e se arrepender, certamente você vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para isso, você precisa voltar ao princípio das coisas, à prática do primeiro amor, à prática das primeiras coisas. Precisa se arrepender e voltar-se ao Senhor e às primeiras coisas, para que o Senhor venha até o seu encontro. Era esta a mensagem que Deus deu a João a levar à igreja de Éfeso. Eles deveriam voltar à prática das primeiras coisas. O que eu quero dizer, finalizando para você: não adianta você sofrer, chorar, você batalhar pelas coisas, mas se você não tem Deus em primeiro lugar, se o seu amor se esfriou, se a tua bondade para com o Senhor se esfriou, nada disso vai adiantar. É o que nós lemos lá em 1 Coríntios. Não adianta você dar o teu corpo para ser queimado. Não adianta você sacrificar inúmeras coisas, sacrificar a tua vida, sacrificar a tua família, sacrificar tantas coisas pela igreja. Mas se você esmorreceu no teu primeiro amor, nada disso vai adiantar. O amor, Deus é amor. Por isso que o amor deve estar em primeiro lugar. Pense nisso. Espero que tu não seja a igreja de Éfeso, mas se talvez você tenha sido, receba a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é uma só: arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te sustente. Até a próxima semana, quando estaremos estudando a próxima carta do livro de Apocalipse. Mas ainda, quero convidar você para estar hoje, aliás, todas as quartas-feiras, 19h30, conosco ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, próximo do antigo Hospital da Criança. Comunidade Batista, Ministério da Palavra, ali próximo do antigo Hospital da Criança. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero lá todas as quartas-feiras, 19h30, quando estamos orando pelas famílias. E domingo, às 19h, Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, Cabo Frio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, hoje e sempre. Amém e amém.
A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilisanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.